Graças a Deus. Eu vou convidar a pastora Dileia para cantar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve os bons na paz de Jesus. Amém. Motivo de alegria nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, né? Aleluia. Vamos estar adorando ao Senhor com os hinos da harpa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 328. Irmãos, aqui tem uma harpa, quem quiser louvar ao Senhor, não tem harpa? E nós temos uma. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todos acharam? 328? Amém. Glória a Deus. Então, aí, você louvar. Aleluia. O pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador.
espaço para os irmãos me ajudarem a louvar ao Senhor. Pode cantar bem alto, irmãos. Para a honra e glória do Senhor, nós me ajudaram a adorar ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero falar também para todos os irmãos que estão na live, cultuando juntamente conosco. Não somente assista a esse culto, mas venha adorar o Senhor juntamente conosco. Faça da sua casa um lugar de adoração. Pega aí a sua Bíblia, a sua harpa e adora o Senhor juntamente conosco. O hino de número 77. Aleluia. Todos acharam? Amém, meu querido? Queres neste mundo ser o vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegres qual bom lutador? Guarda um contato com teu Salvador. Senda
Carta aos Filipenses, capítulo 2. A gente vai ler o capítulo inteiro. Eu leio o versículo e os irmãos leem o seguinte. Carta aos Filipenses, capítulo 2. Todos encontrou? Quem ainda não encontrou, dá um sinalzinho para a gente esperar. Glória a Deus, Jesus. Achei. Acabei de achar. 2. Tem 12 aqui. Filipenses, capítulo 2. Todos encontrou? Amém. Amém? Tem ali que você O não primeiro vai. versículo diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo o nome, Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astro do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. e ainda que seja oferecido por libações sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu seja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e de servir comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-los logo, que tenha provido os meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julgo
contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado, para prover-vos as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós, todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta de vosso serviço. Aleluia. Aleluia. Eu vou convidar aqui. Quem tem seu pedido de oração? Eu e minha casa também preciso de oração. Eu vou convidar aqui o presbítero Adilson para fazer oração. Amém? Deus. Deus. Diácono, né? Deus. Porque esse vozão deu, irmão, para trovejar aí, trovejar a oração do Senhor aí nesse mundo. Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Não tem muita alegria, né, irmão? Estamos aqui com os irmãos reunidos nessa noite, em nome de Jesus, né? Estamos ali com o pastor Ezequiel, né? Em nome de Jesus, né? Em nome de Deus também, né? Mas os irmãos estão aqui, né? Em nome de Jesus. Vamos estar orando pedindo caixinha de oração. Eu estou querendo pedir oração também por favor do meu sogro, que se encontra enfermo, né? Nessa noite, né? Nesses dias, mano, praticamente, né? 2 meses e pouco. Mas eu creio que o nosso Deus poderoso está visitando nessa noite, né? A vida do pastor Jorge também, apresento também nessa noite, cada dia estamos apresentando em oração, mas o evangelista Francisco, né? Estamos aqui orando, o presbítero Carlinhos, mais outras irmãs, né? Em nome de Jesus. Uma família reunida, né, irmão? Nós, sem Deus, com nós não somos ninguém. E uma família reunida junto, a oração cresce a cada dia mais. Que um só é fraco, mas se 1 ou 2 ou 3, a oração vai mais. O olho de Deus, com amor, com carinho, né? Os irmãos ajudando sobre nós a cada dia. Amém? Nós estamos orando nessa noite, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, Deus santo, estamos aqui, ó Deus, nós estamos unidos, junto com teus filhos, Pai amado, teus filhos, tuas filhas nesta noite. Ó Deus, estamos nas tuas mãos, Pai amado, Deus querido, a vida do teu povo que vem te orar nesta noite, ó Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor, Pai amado, Deus querido, esse tipo de caixinha, Senhor, tu conhece, meu Deus. Cada coração, meu Pai, aquele que necessita de Ti, meu Deus. Ó Espírito Santo Consolador, eu te peço, Senhor, nesta noite, ó Deus, tu envia um anjo ali, ó Deus, sobre a vida do meu sogro, Pai, que se encontra enfermo, Senhor. A vida do pastor Jorge também ali, ó Deus. Envia teu anjo ali, ó Pai, com espada embainhada, ó Deus, curando todas as enfermidades, meu Pai. Deus amado, Deus querido, eu te peço nesta noite, ó Deus, a tua misericórdia sobre a minha vida, ó Pai, a vida dos teus filhos, a vida da tua serva nessa noite. Derrama o teu milagre, o teu poder, a tua glória, ó Pai, sobre a vida da tua igreja, meu Deus. Aquele que saiu daqui, ó Pai, vai aqui revestido com o teu poder do Espírito Santo. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está aqui no meio de nós, Senhor, visitando a cada vida, meu Pai, a cada filho teu nesta noite. Ó Deus amado, ó Deus querido, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, diante da tua presença, buscando a tua face nesta noite, ó Pai. E hoje, sendo um dia especial, o dia da Santa Ceia, é o dia de participar do teu corpo, Senhor. Pai amado, Deus querido, eu te louvo e te agradeço, Deus. Mais uma vez, ó Pai, o mês vencido em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, é que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmão? E as palmas ao Senhor Jesus com alegria. Amém? Os irmãos aí, Deus, se eu falei alguma coisa mal, os irmãos hoje, nessa noite, eu peço perdão e misericórdia em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade
Irmãos, eu vou passar para o pastor presidente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Amém. Amados, nós vamos dando continuidade na obra do Senhor. As irmãs, como estão as irmãs aí? Dá para cantar um hino? Dá? As irmãs dá para cantar? Dá? Então prepara aí. Enquanto isso, as irmãs vão preparando, vamos Roberto, dá uma saudação de 1 minuto, amém, irmão Roberto? Olha o pastor levantando 1 minuto, hein? E falando amém. Glória a Deus. É só para não ficar sem. É só para não ficar sem falar. Ele vem, viaja, está sempre disposto a estar conosco, viajar. Não é fácil viajar, depois voltar depois do culto, para amanhã estar trabalhando, né? Não é fácil, mas ele está aqui sempre disposto a fazer a obra de Deus. Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus. Eu queria ler um versículo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Isaías 51, somente um, igreja. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Amém. Aleluia. Amanhã, antes de entregar para o pastor, eu sempre pergunto para a igreja, Glória. aqueles que têm medo da pandemia, eu queria falar, quero falar, deixar bem claro, uma pergunta no coração de vocês. Que a pandemia não é nada, pelo que está por vir. E se o que está por vir é tão grande, além da volta de Jesus, como que anda a vida de cada um? Já pararam antes de dormir, refletir um pouco, pensar como que nós estamos? Para onde nós vamos se Jesus vier hoje? Céu. Isso está me incomodando, porque tem muita coisa está acontecendo e eu sei que não é à toa. E toda pesquisa, tudo que a gente busca só dá um sentido. Na volta de Jesus, de coisa pior está por vir. Então, igreja, aqueles que estão em Cristo, busquem Cristo, mas sem limite. E aqueles que não acham que não é de Cristo, estão perdendo tempo que está aqui. Então é hora da gente levantar e escolher de lado onde estamos. E honrar, glorificar e exaltar o nome dele. Porque ele é Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Eu gostaria de, antes das irmãs, eu gostaria de uma irmã representando todas as irmãs. Uma irmã com oportunidade para representar todas as irmãs. Aleluia. Bem rápido, irmão. Deus. 1 minuto e meio. Quem vai representar as irmãs? Irmã Fia? Irmã Fia? Irmã Dileia, eu estou cansado de ouvir irmã Dileia. Irmã Fia, missionária irmã Aparecida. A gente conhece ela com tanto irmã Fia e tanto irmã Fia. Pode subir aqui, irmã Fia. Pode subir. Beleza? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, para mim é motivo de alegria de aqui estar mais esta noite com os irmãos reunidos para juntos participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou muito satisfeita. Ontem eu passei o dia quase deitado, passando mal com sinusite. Hoje, aí meu genro perguntou se eu ia vir, eu já falei assim, se eu estiver passando bem, eu vou. Não sei se eu vou estar bem na hora de ir. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor aqui. Porque o Senhor é bom e Ele é misericordioso, né? Ele cuida dos seus. Graças a Deus. Estou alegre porque aqui está o irmão Daniel. Ele não vai reparar de eu me chamar pastor, porque o meu costume é chamar de Daniel, né? Tem como meus filhos. Ezequiel é pastor, eu chamo também Ezequiel. Mas eu sei que não vai reparar isso. Então, para Jesus, irmão, nós somos todos irmãos, né? Somos filhos de Deus, um Deus vivo. E eu quero também, com poucas palavras, agradecer por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe e fale em cada coração. Aleluia. Vamos. Antes das irmãs, também gostaria dos obreiros aqui em casa, os irmãos, vir representar todos eles. 1 minuto e meio, 2 minutos para vocês. Glória a Deus. Está contando para tudo.
Pessoal da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Graças a Deus, irmão, um dia de alegria, nós estamos na casa de Deus, reunidos, onde vamos participar do corpo e do sangue de Cristo nessa noite. Na leitura com o nosso irmão Zé Francisco fez, o versículo 14 diz assim, irmão: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser rápido na minha palavra, que é 1 minuto e meio. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, a qual escreveu ali aos Filipenses, ele fala para aqueles servos de Deus fazer a obra de Deus, irmão, sem contenda, sem murmuração. Porque a obra de Deus nós temos que fazer voluntariamente, com amor, com carinho, né? Sofrendo. Porque nós tivemos que sofrer pela obra, que venha sofrer eu, não a obra de Deus. Para fazer com alegria, irmão. Porque aqueles que murmuram, Deus nos agrada, né? Os que fazem com glória também não. Que nós temos que fazer a obra de Deus conforme Deus quer que nós façamos, conforme Ele nos capacitou, nos chamou para fazer a obra de Deus. Eu fico triste de ver a obra de Deus sofrendo nos últimos dias, irmão, ou dessa pandemia. Antes da pandemia já estava difícil, agora com a pandemia ficou mais difícil ainda. Os irmãos têm medo de vir para a casa de Deus para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Mas é nesse lugar que nós encontramos com o Senhor, falamos com Ele. É aqui que nós encontramos a cura, as maravilhas, a glória de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a igreja. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. As irmãs, depois das irmãs, a irmã Kedma vai estar louvando, pode ser, irmã Kedma, para nós recolhermos os dízimos e as ofertas. Enquanto elas vão chegando para cá, você que tem sido o braço forte dessa obra, tem contribuído com seus dízimos e ofertas, tem sido, pastor, eu quero ser colaborador da obra de Deus. Irmão, você pode colaborar pela conta do Banco Itaú, 45522, dígito 9, agência 6065. Também pelo Pix 11 98567 2508. Esse também é o telefone do pastor. Você está passando por alguma necessidade ou precisar de ser socorrido de alguma forma, ligue para o pastor. Precisa de oração, está com um problema psicológico, espiritual, ligue para o pastor no 11 98567 2508. 509. Ô glória. Aleluia! Círculo de oração cumprimento da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como areia da praia.
Glória a Deus. Então deixa para o final do culto. Amém? Vai se preparando aí, no final do culto a irmã Kedma vai louvar. Me ajude, irmão, não deixe de esquecer, porque nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Senão, tem gente que fica alegre quando o pastor não pede a oferta. Tem gente que fica alegre, você acredita? Fala, olha, o pastor não pediu, trouxe de volta o dinheiro. Só que não sabe que deixou de ser abençoado. Quando nós contribuímos para com o Senhor, a bênção vem do céu. Deus abençoe pastor Ezequiel, Deus abençoe presbítero Carlos, Deus abençoe o irmão evangelista Francisco, os demais irmãos, diáconos, cooperadores, diácono Adilson, cooperadores, ambos. Deus abençoe vocês pela força na obra de Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui me coloco diante da tua presença. Não quero, Senhor, falar o meu conhecimento, não quero entrar, Senhor, segundo a minha palavra, mas que o Senhor me dê, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, na vida de cada um da tua igreja. Jesus querido, a tua igreja precisa de ti, precisa da tua palavra, então faça, Senhor, segundo o teu querer. É isso que peço em nome de Jesus. Amém? Amados, palavra de Deus nos nossos corações hoje, no capítulo 2 de Filipenses. Eu gostaria de falar sobre a alegria de servir. Gostaria de falar por que eu tenho que ter alegria no servir. Então, Paulo vem descrevendo no versículo 1: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum estranhável afeto e compaixão, completai o vosso gozo, ou completai a vossa alegria. Completai a vossa alegria, para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, os mesmos sentindo uma mesma coisa. Ou seja, quando nós nos reunirmos na casa do Senhor, que nós todos possamos ter essa mesma alegria, esse mesmo amor para com os demais irmãos. E é bem verdade que nós estamos vivendo numa sociedade que eu falo que é a sociedade de Provérbios capítulo 30. Vamos ver se é isso mesmo? Me ajuda aí quem tem Bíblia. Se o pastor não for bem direto no versículo, depois eu vou pedir para os irmãos me ajudarem aí, procurar Provérbios 30, verso, acho que é, deixa eu me ver aqui, vai falar sobre a sanguessuga, vai falar a sanguessuga, deixa eu me ver, 30 não é, 31 não é, deve ser 20, vai falar sobre a sanguessuga. Eu não sei se é bem no capítulo 30, porque faz muito tempo que eu não falo sobre esse tema, mas possivelmente é esse mesmo, tá? Deixa eu me ver. 15, versículo 15. Não deu tempo? Glória a Deus. Lê para mim aí. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. Essas três coisas nunca se fartam, e a quarta nunca dizem basta. Opa! Como chama as filhas da sanguessuga? Dá. Fala, sem sentido, né, pastor? Sem sentido esse versículo? No mundo que nós estamos vivendo, a sociedade cristã que nós vivemos, todo mundo só vem para a casa do Senhor se tiver alguma coisa para ganhar. E é bem verdade que a sanguessuga, ela faz parte, quem conhece a sanguessuga, ela é feita de vários anéis. Eu não quero entrar no parâmetro da sanguessuga, da linhagem, me fugiu a memória de falar, do animal chamado sanguessuga,
Mas, lembra de uma coisa, irmã Kedma? Irmã Kedma sempre me ajuda na administração, viu? E a igreja, é importante a igreja participar, principalmente quando... Quer vir aqui, pastor? É isso mesmo? Glória a Deus. Glória a Deus. A primeira coisa que a sanguessuga faz é sugar o sangue de alguém. A sanguessuga, ela geralmente age na vida dos animais. E o que ela quer? Para que ela vive? Só para sugar, ó. Mindar. Então é dá. Opa, vem cá. E você sabe que tem crente na linhagem cristã, ele vive e acha que Deus é obrigado a dar tudo para ele. Ele vem para a casa de Deus achando que Deus tem obrigado, eu sou a sanguessuga, e dá. E o dia que Deus não quiser dar, ele já sai beiçudo. E uma coisa que nós precisamos ter em pauta, que nós precisamos aprender com Jesus, que nós aprendermos uns com os outros, que nós não viemos aqui, irmão, simplesmente para pedir nada. Nós não viemos aqui somente para, Senhor, eu vou lá por causa do meu pai, por causa da minha família. É verdade que tem pessoas que verdadeiramente sanguessugas. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma campanha, me perdoa, minha irmã, se você estiver assistindo a live, porque faz parte da história da igreja. Uma irmã me chama que o marido dela tinha uma causa na justiça que fazia mais de 13 anos que não ganhava nada. E daqui a pouco ela foi para a igreja. E o que ela pedia para o pastor todos os cultos? Quem imagina? Que Deus me desse a causa da justiça. E um dia nós levantamos uma campanha, e faltando 3 dias para a campanha terminar, o Senhor nos usou e falou: olha, vai vir aí a bênção prometida, aquela causa vai sair, e a senhora vai cantar o hino da vitória. Isso era numa sexta-feira. Na outra sexta-feira, na quarta-feira da semana, aconteceu a bênção. Na sexta-feira ela já vem na igreja e contou a bênção. Contou a bênção que ela ganhou de Deus. Opa, Deus abriu a porta, saiu um negócio, um valor exorbitante. A primeira coisa que a pessoa fez foi esquecer de quem a abençoou. E eu me lembro que os dias se passaram, e a gente que é pastor, irmão, não que a gente olha isso, mas é natural, irmão. Se Deus te abençoa, a primeira coisa, irmão, é abençoar a igreja também, abençoar a casa de Deus. É natural. Se a bênção chega para você, por quê, irmão? Porque Deus quer a sua família abençoada, quer a sua casa abençoada, quer o seu celeiro abençoado. E por que Ele quer o seu celeiro abençoado? Porque sabendo que você está abençoado lá, a bênção sempre vai ser de forma faltando. Deus vai dar bênção para alguém faltando? E como que Deus dá a bênção? Como que Deus dá a bênção? A Bíblia diz que Deus dá de medida recalcada, transbordante. Você lembra daquela mulher que não tinha nada para comer, só tinha farinha e azeite, né? Não tinha assim? E a sempre tinha pouco. O profeta chegou lá e falou: opa, faz um bocado de bolo aí para mim, não é isso? E quando Deus deu para ela, Deus deu só um pouquinho que Deus deu. Ou Deus deu para ela usufruir e viver do resto. E o resto que Deus deu para ela, era para ela viver a vida inteira. Porque a bênção de Deus, ela é de forma sobrenatural. Nós não entendemos como é que age os percentuais celestiais. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus diz que tudo é possível aos que creem. Não adianta ter profeta, mas não ter quem crê. Não
vou fazer isso não, porque eu só tenho um pouquinho, eu vou cuidar do meu filho. Se ela tivesse feito isso, aleluia, a bênção não iria vir para ela de medida recalcada, sacudida e transbordante. Porém, meu amado irmão, de acordo com os seus pensamentos, é que vai vir as bênçãos, aleluia, diante da tua casa. Se seu pensamento for pequeno diante de Deus, ou seja, eu não vou investir não, porque se eu investir, a minha providência vai acabar. Ou então, enquanto você estiver olhando a providência terrena, a providência do céu não virá ao seu socorro. Porém, quando eu abro a mão das minhas coisas, da minha vida, e entrego para fazer a vontade de Deus, aleluia, as providências de Deus, ela vem de forma sobrenatural. Quantos estão entendendo? Então, se tiver uma coisa que eu tenho que fazer, tudo que eu vou fazer com alegria. Eu vou fazer para o Senhor. Se eu vou cultuar, é bem verdade que nós vamos perceber que essa igreja tem uma aparência da igreja de Perdões, irmão Paulo Roberto. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo aí, irmão, tem alegria na luta, na tristeza. Lá no meio do capítulo em diante, nós vamos ver que ele está mostrando que ele estava distante da igreja, porém ainda estava preparando um obreiro para ir para aquela igreja. Porém falou à igreja, não perca a fé não perca a esperança não, continua aí firme, continua alegre servindo ao Senhor, aleluia, porque o Deus da provisão, aleluia, Ele alegrará, aleluia, nas vossas pelejas. E aqui, irmão, nós vamos perceber que Paulo vai ensinar a igreja a continuar alegre. Eu vou mandar arrancar essas colunas aqui, viu, irmão Adilson? Viu? Só que primeiro estruturar, né? Ô coluninha, né? Eu olho assim, tem que andar um pouquinho para ver os irmãos, o rosto dos irmãos. Por isso que eu ando um pouquinho assim, porque a gente quer ver o rosto dos irmãos. Glória a Deus. Lá na congregação do Jardim Vila Carrão, São Paulo, nós já estamos com o projeto e fazendo para nós não termos nenhuma coluna dentro da igreja, só as estruturais na lateral. Irmão, e Deus tem feito um milagre. Deus tem chamado pessoas não crentes. Pessoas não crentes. Essa semana uma pessoa não crente me parou no meio da rua e falou, pastor, eu fiquei sabendo que o senhor vai construir uma igreja. Eu falei, vou. Aí ele falou, eu posso estar ajudando com um saco de cimento? Eu falei, glória a Deus. Irmão, uma pessoa não crente falar que você pode ajudar com um saco de cimento, isso é grandioso. Irmão, Deus é o Deus da provisão. E aqui nós vamos ver que, se você acompanhar o capítulo que nós lemos, que Paulo vai dizer, se você precisa, se alguns estranhados afeto e compaixão, completai o meu gozo ou a minha alegria, para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda. Sabe aquelas coisas que acontecem no meio da igreja, do povo terreno, que porventura um vem fazer, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, eu vou mostrar para ele que eu posso fazer. A Bíblia diz que você não fazer nada por contenda, nem por vanglória. Foi eu que fiz, é eu que faço. Se não for eu, o negócio não funciona. Aí Paulo vem dando um exemplo, olha, façai com alegria, faz com amor, glória a Deus. Aí você vai ver assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quem já viu aquele ditado assim, cada um cuida da sua vida? Quem já viu? Quem quiser que cuida da sua vida. E é bem verdade que a Bíblia ensina eu ficar preocupado com você. Não é para me cuidar da sua vida, mas na verdade, quando está mostrando aqui, irmão, para ver o que é seu, o que você tem, o que está faltando em você. Porque, irmão, que se eu estou servindo a Jesus, e estou vendo que o irmão Paulo, me permite eu usar o senhor de exemplo, vocês estão vendo que o irmão Paulo Roberto,
está faltando fé, ô irmão, eu tenho que ser o exemplo de fé na vida dele, para que a fé dele aumenta. Então eu tenho que ficar preocupado com ele. E muitas das vezes, irmão, os espíritos ao contrário, que está entrando na vida da igreja, obrigado, irmão. A Bíblia diz que se faz na função de profeta, recebe galardão de profeta, não é isso? Então vem a palavra de Deus aos nossos corações, que é para mim atentar para o que é do outro. E tem hora, irmão, que nós podemos olhar. E eu me lembro que uma época em São Paulo eu comecei a perceber que alguns irmãos, não acabou aquele negócio, ô irmão, paz do Senhor, e agora na pandemia, que era para estar mais abraçado, parece que os irmãos estão mais distantes. Ô irmão, tudo bem com o senhor? Como é a sua casa? Como é a sua família? Era uma coisa natural. E um tempo passou de ter essas coisas. Por que passou de ter essas coisas? Porque os irmãos não perguntam mais como vai a tua casa, ou como vai a tua família, porque se o irmão estiver passando por necessidade, o outro irmão fala, olha, eu não sabia, e agora então eu não tenho nada a ver com isso, é porque eu não sabia. Mas também ele não atendeu para o que o irmão estava passando, o que ele estava passando, ou o que ele tinha, ou o que ele não tinha. Ou, amada igreja, a preocupação nossa é servir ao Senhor com alegria. Agora, eu preciso aprender a servir ao Senhor com alegria em todos os âmbitos, evangelista Francisco. É bem verdade que é fácil servir ao Senhor com alegria quando as coisas estão todas indo bem. Quando as coisas estão indo bem, é fácil servir a Jesus com alegria. Mas difícil é quando a luta começa a travar, as dificuldades financeiras começam a aumentar, aí daqui a pouco começa a passar fome, não, mas passar necessidade sim. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que não viu um justo, nem as suas descendências, mendigar o pão. Salmista disse isso. Mas apóstolo Paulo diz, olha, eu passei necessidade. Ele passou por aflição. Ele passou por outras circunstâncias difíceis. E é bem verdade que o crente que tem Jesus na causa, ele pode estar passando por momentos, como diz, vamos dizer assim, o nordestino fala, não sei se aqui fala também, aqui fala, perrengue. Passa por momentos de perrengue. Passa por momentos de dificuldade. E as coisas, parece que eu estou andando sozinho. Irmão, nessa hora de perrengue, eu tenho que ter a alegria do céu em minha vida. Olha, eu estou indo ao rumo do céu. Se Jesus está permitindo eu passar por essa circunstância, glória a Jesus. Alegria não pode faltar na sua vida. Por quê? Porque se a alegria faltar, a alegria principal é a alegria da nossa salvação. É Jesus a nossa causa, é saber que nós temos um Senhor que luta por nós. Não está do jeito que eu quero, mas eu não vou desistir. O meu Jesus está comigo, então nada vai tirar esta alegria. Antigamente as crianças cantavam um hino assim: esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O fogo cai, deixa cair, o fogo cai, deixa cair. Como que é? Quando o Espírito Santo chega. Não, já estou indo para outro hino. Não é isso não. É mais ou menos por aí. Irmão, essa alegria não pode sair do nosso coração. Lembrei agora do irmão Ziel. Eu e ele, Eliseu, cantando na igreja, irmão. Nós vamos lá cantar, daqui a pouco alguém esquece a letra, mas esses irmãos não sabem cantar não. Acho que vai ser o quê? Uns 8, 7 anos de idade, né? Um tinha 6, e assim por diante. Irmão, a alegria do Senhor, ela precisa estar em nós. E fazer as coisas de Deus é fazer com alegria. Ah, mas o pastor Paulo não está presente. O pastor Paulo não estava presente, mas a igreja continuava alegre. A igreja continuava seguindo a Jesus, fazendo com alegria. Isto não é coisa nova, não. Essa
que o pastor Paulo não estava presente, já é coisa que não é a primeira vez, não é a última vez, sempre ele precisava de colocar alguém, às vezes era um cooperador, irmão, às vezes eram as irmãs. Se você perceber, nos contextos bíblicos, nós vamos perceber que tinha hora que as igrejas estavam na casa das irmãs, e Paulo fala da igreja que está na casa da irmã Áfia, da igreja que está na casa da irmã, me fugiu o nome da outra irmã. Por que, irmão? Porque a obra de Deus, ela precisa de continuar. Não é o pastor Daniel que é o dono da obra, não é os obreiros locais que é o dono da obra, não é você que senta no banco da direita ou da esquerda, você é dono do espaço. Não, irmão, é Jesus que é o dono da obra. E o meu papel como servo de Deus é eu servir ao Senhor com alegria em todas as circunstâncias. Com pandemia ou sem pandemia, nós vamos glorificar o Senhor Jesus do mesmo jeito. A alegria de servir Jesus não vai parar, porque o inimigo muitas vezes, irmão, ele cria sistema. O mundo, na verdade, ele vira em torno de um sistema. Qualquer dia eu vou falar para você. E o povo de Deus se dobrava aos decretos? Sim ou não? Quem lembra de Daniel? O decreto foi para que não orasse. Que quem fosse pego orando, o decreto ia determinar que ele fosse a morte. Porém o decreto, opa, você não vai impedir eu de orar não. Eu vou abrir minha janela para o Oriente e eu vou orar. Por quê, irmão? É na perseguição, é na luta, é na alegria. Eu glorifico ao Senhor e exalto o nome do Senhor, porque Ele tem feito maravilha em minha vida. Aleluia! E eu e você precisamos ter esta mente. Nós precisamos entender que não é o sistema municipal, nem estadual, nem federal que domina a igreja. Aleluia! A igreja não tem domínio terreno. A igreja, o domínio da igreja, ela está sobre aqueles a qual todo nome tem que se dobrar. Aleluia! Todo joelho tem que reconhecer que Ele é sobre todos os nomes. Aleluia! Ele é sobre o governador, Ele é sobre o presidente, Ele é sobre as ordens mundial, Ele é, aleluia, sobre o prefeito, sobre os deputados, Ele é, irmão, autoridade sobre todas as coisas. Cabe eu e você entender, irmão, que nada pode me separar de Cristo Jesus. Eu não posso me acovardar. Eu não posso me acomodar, porque alguém está me dizendo que eu não devo orar. Ô irmão, é aí que alguém está dizendo que você não deve orar. É que você deve dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, aleluia, porque sabemos que é só do Senhor que vem o socorro, aleluia. Não tem socorro na terra, viu, irmão? O socorro vem de Deus. E a Bíblia diz que é do Deus que fez os céus e a terra. Caralho, se decanta lá. Palavra poderosa a minha e a sua vida para nós continuarmos fazendo com alegria. E nós precisamos ter algo em comum. Algo em comum? Não, esse é problema do pastor. Esse é o pensamento do pastor. Não, irmão, esse é o pensamento da igreja que vai subir. Ô irmão, é na luta, é na tristeza, é na riqueza, é na pobreza, é tendo ou não tendo, nós vamos glorificar ao Senhor. E tem gente que é o contrário. Se Jesus não deu para ele, ele faz que nem a sanguessuga. Eu vou buscar outro animal, viu? Sanguessuga, opa, só quer, ó, vem a nós. Aí ele vem numa campanha, vem num dia, aí eu estou pedindo oração para o meu pai. Não recebeu, irmão, ele vai para outro, ele vai para outro. Porque, irmão, ele só quer sugar. Irmão, Jesus está chamando pessoas que querem servir ao Senhor com alegria. E outra coisa, tem que ter algo em comum. O irmão Roberto não é diferente de mim. O irmão Carlos não é diferente de mim. O irmão Francisco não é diferente de mim. Todos nós temos algo em comum. E algo em comum é eu servir um Senhor que tudo pode. Ele pode, irmão. Ele é o abençoador da minha vida. Se eu estou passando por esse momento, eu não estou vivendo debaixo da prática do pecado.
Eu não estou vivendo da prática, embaixo da prática do pecado, para que a maldição venha sobre mim. Então, se eu não estou andando embaixo da prática do pecado, então não vem maldição, não é maldição. Por que não é maldição? Porque só pode andar, ter maldição, aqueles que estão debaixo da prática do pecado. Mas, pastor, eu estou vivendo uma parte financeira ruim. Ô irmão, então analise você. Se não é o pecado, não tem maldição. Então, se não é maldição, é o que, irmão? Jesus permitindo. E tudo que Deus permite é para a glória dele. Entenda isso. Você é como se fosse um Uber. Você é como se fosse um Uber. E crente que está pronto, não é qualquer um que pode pegar o carro aí e falar assim: olha, hoje eu sou o Uber, o aplicativo. Não. Só pode ser o Uber quem o Uber aprovar, certo? Lá no céu, irmão, só pode ser servo de Deus realmente quem for aprovado. Não é pelo pastor da igreja, não, viu, irmão? É pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Se você é aprovado pelo próprio Espírito Santo, pode ter certeza que no momento que ele precisar de você, aleluia, ele vai te chamar e vai te colocar você no lugar certo, aleluia. Aí você não sabe por quê. Você, muitas das vezes, esses dias mesmo eu estava com o pneu furado. O pneu furado, e eu saí com o pneu furado, e eu falei: o que é? Daqui a pouco, eu acabei de pôr o pneu no carro, andei dentro do carro, e daqui a pouco veio lá um homem com um galãozinho, que acabou a gasolina, e eu percebi que da onde ele estava longe. Aí eu falei: calma aí, deixa eu entrar aqui e dar carona para esse homem. Mas não conheço, e daí que eu não conheço, irmão? Não estou fazendo para o homem, estou fazendo para Jesus. Aí peguei ele olhou para mim assim, e eu estava com o pneu furado. O pneu furou. Se o pneu não tivesse furado, eu não tinha encontrado aquele homem. Eu ia passar direto e eu não tinha visto aquele homem. Aí o pneu furou, eu fui lá, troquei o pneu alegre, dando glória a Jesus. Terminei de arrumar o pneu, aquele homem com o galãozinho de gasolina. Falei: opa, entra aí, vamos, você vai pegar gasolina? Vou, entra aí. Começou a entrar, e daqui a pouco ele começou a falar: as coisas não estão dando certo. Eu falei: você já procurou a Jesus? Irmão, o carro dele acabou a gasolina, o meu furou o pneu. Eu poderia estar reclamando também, mas eu estou alegre servindo a Jesus em todas as circunstâncias. E quem está alegre servindo a Jesus em todas as circunstâncias, dá bom exemplo em todas as circunstâncias. Aí daqui a pouco eu olhei para ele e falou assim, eu falei assim para ele: você já pôs Jesus na causa? Daqui a pouco ele fez assim, não queria reclamar. Ele falou assim: vai falar que o senhor é crente. Eu falei: graças a Deus. Ele falou: só podia ser para parar. E eu falei: e o senhor? Eu estou encostado, estou afastado, estou desviado. Eu falei: rapaz, volta para Jesus, que Jesus tem um amor imenso por você. Aí eu comecei a falar para ele do grande amor de Deus para a vida dele, fazer um carro furar pneu, para eu enxergar ele no caminho que eu estava andando. Amigo e irmão em Cristo, nós temos que estar à disposição de Jesus em todas as circunstâncias. É bem verdade que Deus cria circunstância para abençoar quem Ele quer, aleluia, mas ele andava tudo torto. E daí, irmão, se Deus quiser mudar a história dele e quiser te usar, Ele vai te usar, aleluia, mas você precisa ficar no lugar certo, aleluia, na posição certa, fazendo com o Senhor com alegria em todos os momentos. Ninguém quer seguir pessoas piores que ele. Quem vai seguir exemplo de pessoas piores que você? Quem tem coragem? Quem tem coragem de seguir alguém caloteiro? Quem tem coragem de ficar perto de amizades com que falador, que é fofoqueiro? Quem é que gosta? Tem alguém que gosta? Não gosta não, mas isso. Por quê? Ninguém gosta. Que as pessoas que ficam reclamando o dia inteiro. Quem gosta? Nada está bom. Irmão, nós que somos servos do Senhor Jesus, nós servimos ao Senhor Jesus a todo momento. A igreja pode estar passando dificuldade, pode estar passando, como diz o povo terreno, seus perrengues,
as suas dificuldades financeiras, pode passar por enfermidade, como nós vamos ver no contexto aqui. Um homem de Deus esteve muito doente por causa do propósito de Deus. Ele não teve medo de colocar a sua vida em pauta por causa do propósito de Deus. Ô irmão, eu preciso ser cristão. Essa semana o Roberto fez uma pergunta para ela, e é bem verdade que foi, eu acredito, como ele falou, que foi bem pela, como fala, instinto. Minha sobrinha Ariane, ela estava com um bebê no colo, e o bebê ia caindo. Na hora que ela percebeu que o bebê ia caindo, ela se jogou no chão para ficar na frente do bebê. E é bem verdade que esse sentimento, é verdade, deveria ser da igreja. A Bíblia diz que é o forte que tem que sustentar o fraco. Vocês estão entendendo? É o forte que tem que sustentar o fraco. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que também precisa andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Mas o que acontece na nossa sociedade, desta igreja, não estou falando da igreja que vai subir, mas desta igreja terrena, que todo mundo só vem em querer receber do Senhor, mas não quer dar nada para o Senhor. Ô irmão, Jesus está te chamando para você doar a sua vida, aleluia, em prol, aleluia, da vida de outros, aleluia. E é bem verdade que nós nos colocamos como por instinto humano. Até na carteira de motorista, quando você vai aprender, você aprende que o maior tem que defender o menor. E aonde que esse povo tiraram isso? Você vê que esses princípios bíblicos estão em todos os lugares. O caminhão defende o carro defende a moto, e os maiores defendem o pedestre. Esses princípios são princípios cristãos? Sim, são princípios cristãos. Mas eu preciso fazer, eu vou fazer porque a lei manda. Não, irmão, não é para fazer forçado, é para fazer com alegria. Eu vou fazer. Nós estamos no ano da oração. Nosso ministério, missão de paz, nós estamos orando. Até se não tiver aqui ainda, nós estamos orando meia hora em todos os cultos. Ah, irmão, nós vamos deixar de cantar, nós vamos dar testemunho. Vamos, irmão, mas vamos para o pé do Senhor, que é só Deus que pode dar vitória para mim e para a sua família. Não adianta eu querer vencer e não querer fazer com alegria para o Senhor. Irmão, tem hora que um faz força demais, o outro faz força de menos. Ah, mas é da igreja, irmão, isso é da igreja. Não, irmão, nós precisamos ter uma comunhão um com o outro. E a comunhão é tudo que nós fazemos com alegria. Em todas as circunstâncias. Eu não venho para Minas forçado. Eu não venho para Minas porque tem que vir para Minas. Ô pastor, o senhor tem que vir. Não, irmão. Eu venho com alegria, porque eu sei que o Senhor Deus, Ele é abençoador da minha vida e das vossas vidas. E vou dizer uma coisa mais, uma coisa gratificante. Como é gostoso chegar aqui e ver o sorriso dos irmãos. Como é gostoso chegar aqui, irmão. Mesmo que nós não estamos 24 horas, não vou na casa de vocês, mas muitas das vezes o sorriso que eu encontro com vocês, meu irmão, que alegria isto, aleluia, traz aos nossos corações. Nós vamos embora e sempre nós chega lá, irmão, parece que nós vai chegar cansado. Não, irmão, nós chega na verdade regozijando, pronto, aleluia, não vê a hora de voltar para fazer a obra do Senhor. E já aconteceu, olha o que já aconteceu. Já aconteceu de eu sair de São Paulo, vocês provavelmente não sabem. Já aconteceu de eu sair de casa e não ter dinheiro para vir para Minas Gerais. E falar assim, como é que você vai? Eu falei, eu não sei como que eu vou. Eu sei que Jesus é aquele que nos abençoa. E daqui a pouco, antes do meio do caminho, Jesus vai lá e prepara. Antes de nós chegar até o posto, Jesus prepara. Antes de nós chegar e de volta lá, irmão, vai ter dinheiro só de vinda, e o Senhor preparar, e nós não falar com ninguém, e o Senhor preparar
Pastor, você está falando isso por quê? Irmão, porque nós temos um Deus que cuida do seu povo. E a igreja não pode perder a alegria de servir. A igreja não pode perder a alegria de servir ao Senhor. É um momento difícil. Ô irmão, teve vez de olhar e falar: Senhor, eu não tenho nem para mim, e agora eu vou ter que... E o que vai fazer, Senhor? Eu preciso pagar uma conta segunda-feira, e eu preciso ir lá para Minas Gerais. Eu falar: Jesus, eu sei que servir ao Senhor com alegria, tudo basta. Pastor, isso é irresponsabilidade. Não, irmão, não é irresponsabilidade não, é confiança. É confiança porque sabe que tem um Deus que provê todas as circunstâncias. Eu cheguei na cidade de Mongaguá, precisava pagar o aluguel. E o aluguel já estava vencido e já estava tendo alguém batendo na porta. E o pastor foi. E alguém disse: e aí, pastor? Eu falei: irmão, Deus proverá. Eu fiz como Abraão: Deus proverá. Quando cheguei lá, irmã Fia, e tinha, naquele culto, houve uma chuva muito forte naquele dia, e os irmãos não foi três adultos e uma criança. E eu falei: Jesus, e agora? 3 adultos e uma criança, e precisava pagar o aluguel. E eu falei: Jesus, e agora? Precisava pagar e já tinha só R$147. E tinha em caixa, e tinha uma dívida de R$600 para pagar. E eu olhava e falava: Jesus, e agora? O que vai acontecer? Daqui a pouco, Deus proverá. Daqui a pouco, irmão, Deus usou os próprios irmãos com alegria. Daqui a pouco tinha lá um bolinho assim, que a gente percebe que uma pessoa só ela foi lá e abençoou. Deu para abençoar o aluguel, ainda deu para pôr combustível no carro do pastor, para o pastor terminar de chegar em casa. Sabe o que eu quero dizer isso, irmão? Porque é um Deus que cuida do seu povo. Agora, uma coisa é certa, irmão: nós precisamos de confiança. Você não pode desanimar porque o pastor, muitas vezes, o pastor não está presente. O pastor Daniel, presidente do ministério, não está presente. Você não pode desanimar, porque não é o primeiro indício da história. Nós vamos ver várias circunstâncias. Nós vamos aprender o seguinte: a igreja, ela precisa do pastor, mas ela não depende do pastor para viver. Ela precisa, porque o pastor é quem dá direção, mas ela não precisa do pastor diretamente para viver. Ela precisa do pastor chamado Jesus Cristo. Você precisa orar em favor da igreja. Jesus, prepara ceifeiros, prepara os obreiros, prepara, Senhor, faça segundo o teu querer. E meu amado irmão e a minha amada irmã, não pare, não desista, prossiga, anime as outras pessoas, não fale mal, não testemunhe ao contrário, glorifique ao Senhor em todas as coisas. Irmão, uma pequena luta pode ser a prova que Deus está te colocando, porque algo maior Ele está te dando. Muitas das horas é provação espiritual, é provação ministerial, é provação em todas as áreas. Por quê, irmão? Porque ninguém pode servir se não for primeiro aprovado. Ô irmão, você só vai servir lá com Jesus na glória se você for aprovado aqui nesta terra. Se você servir de contenda, não vai servir para Jesus. Se você servir com tristeza, não vai servir para Jesus. Tudo que você faça para Jesus, faça com alegria. Amém? Quantos podem receber essa palavra? Jesus, palavra de Deus no tema de hoje. Jesus não se colocou. Jesus não se conteve em se colocar como homem, como pecador, como corpo de homem, como corpo de, não é pecador, irmão, perdão, como corpo de homem, sofrer as mesmas paixões do que nós. Ele não quis. Ele mesmo sendo Deus, ele não fez igual a Deus. Porque, irmão, ele sabia que ele deveria
padecer, cumprir o propósito dele como cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero sugerir para os irmãos, procura colocar na oração sua: Senhor, qual a minha função no reino? Ore para Deus, para que Deus possa te colocar no reino, para você servir em todas as circunstâncias com alegria. Você pode ficar em nome de Jesus de pé? Eu vou pedir para o evangelista e o presbítero descer aqui para baixo. Glória a Deus. Vocês percebem que eu não estou servindo a ceia para vocês? Eu estou deixando vocês servir. Vocês estão percebendo? Que eu estou ficando só. Pode dar higienizar a mão ali, por favor. Eu estou só. Vem, diácono. Diácono. Glória a Deus. Higienizar as mãos. Irmão, Jesus poderia falar: olha, eu sou Deus, eu não vou passar por esse negócio. Ao contrário, ele veio, conheceu as nossas necessidades. Quando fala: olha, irmão, olha para a causa do outro, coloca-se no lugar do outro. Muitas das horas é fácil julgar a pessoa. É fácil olhar: a fulana está vindo para a igreja, a fulana, mas não sabe a luta que está passando. Se você não se colocar forte, não se colocar a servir ao Senhor com alegria, e se colocar na posição do outro, nunca você vai ganhar o outro. Irmão, se coloca como exemplo, como Paulo fez: ser meus imitadores. Imitadores, irmão, não é para ser na vida cotidiana somente. Imitadores é como eu sirvo a Jesus. Seja exemplo como eu sirvo a Jesus. E tem pessoas que vai procurar o exemplo da pessoa, mas só procura os exemplos que não valem a pena. Irmão, sirva ao Senhor com alegria. Seja na fé, seja na tristeza, seja na tribulação, seja na angústia, que é tudo coisa diferente, irmão. Seja na bonança, seja na paz, seja de momento de alegria mesmo, faça ao Senhor com alegria. Evangelista Francisco, pega o som. Glória a Deus. Levante ele para o céu. Gente, sai. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, nas mãos, Senhor, do irmão Francisco, do evangelista Francisco, esse pão. Nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença agora, que ele sirva de vida, Senhor, para a vida da Tua igreja. A palavra diz que verdadeiramente é comida, aleluia, este alimento, Senhor, que vai ser introduzido, Senhor, na boca de cada irmão, Senhor, que vai servir de combustível e saúde, Senhor, para a vida da Tua igreja. Pai de poder, nós oramos, Senhor, para que cada um possa receber a virtude do Teu Espírito Santo. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora no versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pode participar, pode servir, faz o costume igual nós fazemos todos os meses. Glória a Deus, pode participar. Glória a Deus. Oh, glórias. Oh, glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Pode participar, irmão. Vai participando.
ao maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Onde tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem um fogo, peixe e pão. É Jesus que os convida a ceia vir. Quem já tomou posse pode participar em nome de Jesus. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Oh, glória! Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmão presbítero Carlos, perdão. Glória a Deus, aleluia. Levanta, pode levantar. Jesus. Pai, aqui as mãos, Senhor, do teu filho, Senhor. Está aqui, Senhor, esse cálice, Senhor, simboliza, Senhor, o teu sangue. E é nesta hora, Senhor, que pedimos, Senhor, que a tua mão poderosa possa ser sobrenatural, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Pai. Jesus querido, cumprindo o propósito, Senhor, que o Senhor possa dar força, Senhor, na vida de cada irmão, até que o Senhor venha buscar a tua igreja. E nós cremos, Senhor, e recebemos, aleluia, o grande propósito teu, aleluia, em nosso benefício, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Novo Testamento do meu sangue. Pode participar. Servir a igreja. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu.
Com espinhosa coroa, Jesus por nosso doutor. Quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Senhor da glória. Aleluia. Eis nessa chaga Oh, aleluia! pureza. Queria decantar lá Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, Oh, aleluia! Aleluia! Enquanto nós glorificamos ao Senhor, mesmo assim pela ceia, nós já vamos contribuir ao Senhor com alegria com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você, braço forte da obra do Senhor, continua abençoando a obra do Senhor. Glória a Deus. Pode cantando. a tua luz. Tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, todo pecado. Aleluia! Que Glória a Deus, Maria Séria, glória a maravilha de Oh, amor, glória! pois que mais alto Oh, que a glória! Aleluia! neve, o Oh, teu Jesus querido, aleluia! torna Oh, aleluia! algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós vamos conscientes que o milagre de Deus aconteceu em nossa vida e nossa história. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela ceia e agradecendo a Deus pelo todo eximista e ofertante da sua casa. E também que cada um vá em paz para o seu lar, coberto com o seu sangue, ó Jesus querido. Ó Papai de poder, nesta hora nós oramos, Senhor, e agradecemos pela presença de cada irmão que aqui esteve, Senhor, nesta noite e acompanhou a nossa live. É em nome de Jesus que nós proclamamos, Senhor, aleluia, o teu santo nome. Aqui, Senhor, nas mãos, Senhor, do diácono Adilson, está aqui, Senhor, os eximistas ofertantes da tua casa. Jesus querido, abençoa, Senhor, todos aqueles que contribuíram, Senhor, com alegria, e aquele, Senhor, que queria contribuir com alegria, mas não teve condições de contribuir. Jesus querido, eles estiveram, Senhor, diante da tua casa. Jesus querido, aqueles que vieram ceiar, Senhor, tomar parte do pão e do vinho da tua carne e do teu sangue. Jesus querido, que o teu Espírito Santo possa ser o combustível para este mês. Aleluia, dando força, dando saúde, dando riquezas espiritual, revelando, Senhor, os profundos. Ó Papai de poder, é em nome de Jesus que eu te peço. Leva cada um em paz, em segurança para os seus lares, ó Pai. Cobre com teu sangue, dando vitória para a tua igreja. Semana de vitória, mês de vitória e prosperidade para os teus filhos, ó Pai. É isso que te peço em nome de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso. Aquele que me fortalece. O grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmão,
Já terminou, e quantos irmãos vai cumprimentando aí? Pode cortar.